Então a palavra de Deus nos fala no livro de Hebreus, capítulo 10, do verso 26 até o verso 31, nos diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 5h11. Antes de eu começar a trazer mais sobre este texto, eu vou trazer primeiro o comentário aqui do Albert Barnes. Ele diz assim: pois se pecarmos voluntariamente, depois disso, teremos recebido o conhecimento da verdade. Se depois de nos convertermos e nos tornarmos então cristãos verdadeiros, apostatássemos, seria impossível recuperar novamente, pois não haveria outro sacrifício pelo pecado, de nenhuma maneira pela qual pudéssemos ser salvos. Essa passagem, no entanto, como Hebreus, no capítulo 6, verso 4 até o 6, que também dá origem há muitas diferenças da opinião, mas que a descrição acima é a interpretação correta. Parece evidente pelas seguintes considerações: não resta mais sacrifício pelos pecados. Se um homem faz isso, não há sacrifício pelos pecados que possam salvá-lo. Ele teria rejeitado deliberadamente a única expiação feita pelo pecado. E não haverá outra. É como se um homem rejeitasse o único remédio que pudesse curá-lo, ou afaste o único barco que poderia salvá-lo quando naufragasse. Ver que em Hebreus 6,6 o sacrifício feito pelo Redentor pelo pecado nunca deve ser repetido, e se isso for deliberadamente rejeitado, a alma deverá estar perdida. Esse é o comentário de Albert Barnes falando sobre o sacrifício de Cristo, falando sobre a expiação dele, a qual foi realizada pelos meus pecados e os seus que estão aí do outro lado. Mas os pecados daqueles a qual se colocaram mediante por filhos. Porque aqueles a qual não aceitam o Senhor e não o reconhecem como seu Salvador, são chamados e até então conhecidos por ímpios. Mas nós, eu e você que está aí do outro lado, eu não nasci numa família cristã. Eu, Alexandre Mendes, não nasci numa família cristã. A primeira pessoa da minha família por parte de sangue, a minha irmã e até então a minha irmã mais velha, que hoje, já há alguns anos, há mais de 20 anos que ela serve ao Senhor, ela é missionária, eu tenho o meu cunhado que é pastor, eles foram já conhecer a Cristo e entregar o caminho deles a Cristo, já depois da fase adulta, depois dos 20 anos de idade, um pouco mais para frente ainda. Comigo não foi diferente, também foi depois, mesmo tendo o exemplo no caso,
a convivência dessas pessoas, a minha irmã e o meu cunhado, comigo, eu, mesmo vendo através deles, eu ainda, estando na nossa cidade natal, eu não procurava e muito menos queria. Eu tinha curiosidade por aquele a qual carregava, como quem já visitou e quem já esteve numa igreja católica, sabe como é que é. Porque eles têm o que? Os quadrinhos, né? A qual eles dizem então por retrato ou fotografia ou uma pintura daquele a qual eles chamam de Cristo, carregando a cruz, e esses quadrinhos eles são espalhados por 10, 20 unidades, simulando a trajetória dele na via cruz, até o momento da crucificação. E eu, Alexandre, ficava curioso, com 7, 8 anos de idade, olhando, mas o que esse homem, eu pensava assim, né? O que esse homem está fazendo, carregando, todo machucado, por que ele está carregando isso? E esse era o pensamento que eu tinha de criança. E uma pessoa a qual eu espero, né, que esteja bem e com saúde, se assim Deus permitir que ela esteja viva, que faz muitos anos que eu não vejo ela, eu conversando com ela como criança, perguntei para ela o que significava aquele homem, e aí eu me lembro das poucas palavras dela, do que ela sabia me dizer, era que era Jesus, e que ele tinha feito aquilo ali por nós. Era o que ela sabia dizer. Ela não sabia dizer mais nada. A única coisa que ela sabia dizer, ou até então que ela queria dizer para mim, talvez naquele momento era aquilo. E foi só. Mas eu tinha aquela curiosidade de saber quem era aquele. E graças a Deus, o seu propósito e o seu plano, no momento dele, eu cheguei nessa oportunidade. E através dessa oportunidade que tive, é que hoje nós estamos aqui. Eu e minha família servimos ao Senhor. Eu estou aqui do outro lado, na Serra Gaúcha, junto com vocês que nos acompanham no Brasil e também nos estados, não só no estado gaúcho, mas também fora e até fora do país, né, que nos acompanham também. Nós temos a oportunidade de agradecer e dar graças ao Senhor em tudo, porque nós recebemos essa oportunidade. Mas irmão, por que tu está falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Estou comentando sobre isso. Você que está aí do outro lado me ouvindo, e você vai entender um pouco melhor agora, é porque foi através deste sacrifício, dessa expiação, a qual foi realizada através do sangue de Jesus Cristo, que eu e você estamos aqui hoje. E podermos botar a mão no peito, fechar os nossos olhos, ou até mesmo com os nossos olhos abertos, olhar para cima, olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para a pessoa que está na nossa frente, sem ter vergonha nenhuma e medo nenhum de dizer: eu sou cristão, porque sou filho de Cristo. Sou filho daquele a qual derramou o seu sangue por mim, aquele a qual sem pecado nenhum entregou a sua vida por mim, para que eu tivesse a oportunidade de hoje estar aqui falando do milagre da vida, a qual ele é chamado por água da vida, se entregou por mim e também por você que está me ouvindo, por você que me acompanha, para que você tenha certeza, e a própria palavra em Hebreus fala, para que a gente fique em alerta. Veja só no primeiro versículo: porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Para quem já leu, final de semana passada eu falei, mas vou estar falando de novo. Para quem já leu o livro de Levítico sabe, o povo vivia matando os animais, sacrificando, colocando no altar. Até então na cabeça deles eles apresentavam a Deus. Na cabeça deles eles achavam que tudo aquilo era o suficiente para que eles ficassem limpos diante de Deus, com as suas vestes limpas, que o pecado deles ia ser até então esquecido, jogado no mar do esquecimento. Só que o problema todo é que saía
e quando saía, fazia aquilo a qual até então estava entregando o sangue do animal, estava entregando aquele animal inocente nas condições a qual os sacerdotes e a própria Bíblia relata que deveria ser para estar fazendo a expiação e o sacrifício pelo pecado daquela pessoa, ou até mesmo daquela nação, daquele vilarejo, daquele vale, de onde fosse, mas que tinha que estar dentro daquelas condições. Só que chegou o momento então a qual Deus diz, basta, eu não aceito mais. Eu não aceito mais porque os animais estão morrendo. Tudo está se terminando, porque estava chegando num ponto que já não estava tendo nem animais mais. Dá com pouco, irmãos, eu não tenho medo nenhum de dizer. E olha que o ser humano é capaz disso. E muito mais capaz disso ainda nos dias de hoje, sabe por quê? Porque nós temos um exemplo aí em vários lugares. Inclusive, não vou mencionar o nome da cidade, mas na nossa região, no nosso estado, por exemplo. Mas os animais estavam se terminando. Tu acha que faltava o quê? Para um olhar para a cara do outro e dizer, bom, já que eu não tenho mais o novilho, eu vou pegar e vou te matar e vou te colocar tu como sacrifício. Eu vou tirar o teu sangue e vou expiar ele. Mesmo sabendo que Deus ia rejeitar. Mesmo sabendo que Deus não aceitava porque estava matando o seu irmão. Você acha que ia faltar muito ou pouco para isso acontecer? Se Deus não colocasse um basta na nação pecaminosa, a qual já estava novamente se corrompendo, já estava corrompida, estava cada vez se corrompendo mais, porque estava tudo muito fácil. Assim como as pessoas, nos dias de hoje, estão tornando as coisas fáceis, estão fazendo do caminho estreito um caminho, querendo transformar ele num caminho largo, do caminho estreito a qual nos tem a doutrina da palavra de Deus, querem tornar ela num caminho largo, coisa que não é e jamais vai ser. Mas as pessoas naqueles dias estavam fazendo isso. E faltava muito pouco para que elas viessem a estar matando um ao outro, sacrificando, até porque já existia também sacrifício dos pais, a qual adoravam os deuses pagãos nas outras, nos outros vales, nas outras aldeias, nos outros lugares. E isso estava entrando em Israel. Isso já estava se fazendo parte deste povo, a qual se chamava pelo nome de Cristo, pelo nome de Deus. Já se fazia parte desta nação. Porque estavam se contaminando com as nações ao redor. Estavam trazendo as práticas deles para o seu meio. Só que Deus diz basta. E Cristo estava lá sentado no seu trono de glória, honra, poder e louvor. E ele olha. Deus, como eu falei domingo passado, Deus olha para aquela situação e pensa assim, mas e aí? Imagino eu, tá, na minha cabeça. Mas e agora? Como é que vai ser? Esse povo não tem limite. As pessoas não têm limite. Só que quem vai impor um limite neles sou eu, porque o próprio Deus impôs limite para o mar, Ele impôs limite para as matas, Ele impôs limite para a terra, Ele impôs limite para o céu, Ele impôs limite para o ser humano em muitas coisas, Ele colocou limite nos animais, Ele deu limite a tudo. Inclusive dá limite até mesmo para o espaço onde nós temos para colocar os nossos pés e dizer que é nosso, que é meu, que é seu. Deus colocou limite em tudo. Deus então diz, e agora? Como é que vai ser? E Cristo no seu trono, Ele olha e diz, eu irei, eu vou e serei o sacrifício único, apenas um único sacrifício, a qual será realizado por mim, para que essas vidas, para que estas pessoas, para que as próximas gerações que há de por vir, até o dia do Senhor chamar o seu povo, a sua igreja, eu me faço por sacrifício, por todos, pelo pecado de todos, mas porém com um detalhe, após de mim não haverá mais nenhum, porque eu sou o único e suficiente sacrifício e expiação pela vida deles, e também daqueles que há por vir.
Só que a Bíblia nos alerta. O livro de Hebreus nos alerta e nos mantém cientes de que se eu e você pecarmos depois de estarmos com o nosso nome escrito no livro da vida. Mas entenda, irmãos, pecar é uma coisa, como diz a nossa pastora, viver como crente casca de banana que está sempre deslizando aqui e ali por causa de coisas que já sabe, que tem conhecimento e que Deus não aceita e vai ficar insistindo e fazendo aquilo ali, aí a pessoa já nem está pecando mais porque não sabe. A pessoa está fazendo porque ela gosta daquilo ali. É totalmente você pecar e cair e pedir ajuda para se levantar e não fazer mais do que a gente até então pecar, seguir resbalando, pedir ajuda, ser ajudado, voltar a pisar na casca da banana e seguir resbalando. É isso que o versículo 26 nos orienta e nos diz: se vocês tornarem a pecar novamente, sabendo que é errado, sabendo que não pode fazer, sabendo que isso não agrada ao Senhor Deus de Israel, não haverá sacrifício que anule o pecado a qual você cometeu. Não haverá sacrifício que vai tirar o pecado de cima de você. Não vai ter sacrifício novamente que vai fazer com que este pecado seja perdoado. Mas os pecados a qual você cometeu no período a qual você até então não conhecia a verdade, não sabia da verdade, quando você não tinha se convertido, quando você até então não tinha entregado a sua vida a Deus, este já aconteceu. Este sacrifício já foi feito por mim, e não haverá outro após esse. Assim como não haverá Deus após o nosso Deus, porque Ele é o único, é o Deus de Israel. E o versículo 26 reforça e nos alerta. Como diz o apóstolo Paulo, que nos chama por filhinhos, ele diz: fiquem atentos, não tornem a pecar naquilo que vocês sabem que não deve fazer. Não façam aquilo que vocês sabem que é errado e que não agrada a Deus. Não façam e não cometam o pecado sabendo que é pecado, mas mesmo assim vão lá e fazem. Porque é diferente você cometer um pecado, vamos dizer assim, por inocência, mas é totalmente diferente quando nós fazemos e realizamos o pecado sabendo que é pecado, sabendo que não agrada a Deus. Porque você, de repente, ou eu, podemos olhar para a direita, não ver a missionária do ministério. Nós podemos olhar para a esquerda, nós não vemos a pastora ou o pastor. Nós podemos olhar para trás, não ver o obreiro que possa estar te olhando. Nós olhamos para a frente, mas nós não vemos a irmãzinha ou o irmãozinho, ou até mesmo a criança que faz parte do teu ministério te observando para te dizer que você está fazendo errado e que você está pecando. Mas acima de nós há um céu, a qual há muitas testemunhas, e há um Deus, Criador dos céus e da terra, que está acima de mim e de você, nos olhando para dizer: está fazendo, e eu não aceito. E sabe que não é para fazer, e eu não aceito isso. Mas além de Deus, também há um céu cheio de testemunhas, chamados por demônios, anjos caídos, aqueles a qual estão ao nosso derredor, como leões, como tigres, também podem estar em formas de lobo, somente esperando nós cairmos na cilada e ele nos abocanhar e nos fazer por presa eterna dele. Porque não será somente uma presa neste mundo, nesta terra, mas sim aquela presa a qual estará no meio dos dentes dele e da boca dele para a eternidade. Porque estará fazendo consciente que não é para fazer. E a Bíblia em Hebreus nos alerta: não faça. Porque senão você estará anulando o sacrifício de Cristo por você. Não cometa, não faça, sabendo que não é para fazer.
Não adultere se sabe que não é para adulterar. E o adulterar não é somente questão de homem e mulher quando não se trata de ser o casal. Mas sim está falando, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor, você trabalha, um exemplo com gasolina. E você vai lá, vende 3 litros de gasolina. Porém, a pessoa que está comprando, ela entende que você realmente está entregando 3 litros de gasolina. No entendimento dela, ela está recebendo 3. Mas você que está entregando para ela, está entregando 2,5 litros de água e meio litro de gasolina. Mas ela está comprando por 3 de gasolina. Você está adulterando ou não? Está. E isso se aplica em várias outras situações, em várias outras formas, a qual se enquadram dentro do adultério. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar cada vez mais atentos, porque Deus não se agrada. E Ele nos deixa a palavra dEle por ensinamento e por instrução, porque senão nós vamos estar pecando, sabendo que não é para pecar, e o sacrifício de Cristo na minha vida e também na sua, nós mesmos estaremos rejeitando e anulando ele. Aí, eu imagino que você não quer passar pelo momento a qual você vai estar vendo o irmãozinho subindo para o céu, ou receber a notícia que Deus então o arrebatou e ele está na glória de Deus, e você ficou. E eu fiquei. Que nós tivéssemos ficado, porque erramos aqui, pecamos ali, fizemos aqui sabendo que não era para fazer, mexemos aonde sabíamos que não era para mexer. Ontem nos foi alertado no ministério, na pregação através da pastora Angelita, a toda a igreja: não toque naquilo que não é para você tocar. Não toque no que é santo, se não foi destinado para que você toque. Não toque naquilo a qual não foi colocado nas suas mãos para que você cuide, sendo que foi colocado para o seu irmão. Se você, um exemplo que nos foi entregue ontem, eu compartilho com vocês. Se você não exerce e não é um obreiro da casa do Senhor, não tente fazer o serviço de obreiro da casa do Senhor, sendo que você ainda não é o obreiro da casa do Senhor. Se você não é o missionário da casa do Senhor, e você está debaixo da autoridade do pastor a qual foi colocado sobre a sua vida, e ele não te destinou como missionário da casa do Senhor, nós não devemos realizar, e nem pela nossa própria vontade fazer isto. Porque nós até então estaremos fazendo aquilo a qual não fomos destinados. Nós não fomos orientados. Nós não recebemos então a bênção e a unção para estar fazendo isso. E aí vamos estar colocando a mão no que não devemos. Vamos estar fazendo o que não podemos. E com isso, trazendo uma carga e um peso enorme sobre as nossas vidas e também para aqueles que têm família sobre ela. Porque estamos tocando as mãos aonde não devemos tocar. Irmãos, vocês que nos acompanham, no livro de Hebreus ainda fala que, ora, nós que conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus, o Deus vivo. A mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Mas por que, irmão, que Deus está dizendo que outra vez Ele julgará o seu povo? Lembra no começo da história? Quando Deus fez chover, a ponto de acontecer um dilúvio, e julgar através das águas que inundaram o mundo inteiro, a ponto de destruir tudo. Apenas o que sobrou e que ficou foi a arca, Noé e sua família e os animais a qual entraram nela. Porque tudo que ficou do lado de fora foi destruído. Foi um dos primeiros julgamentos da parte de Deus com as nações.
Foi um dos primeiros julgamentos de Deus para com a nação e com o mundo, com a terra. Mas ele está dizendo que a ele pertence e ele julgará outra vez. Nós bem sabemos que este momento é chamado de o dia do Senhor, a qual pequenos, grandes, homens e mulheres, adolescentes, pessoas na fase adulta, pessoas mais velhas, aqueles que já estão descansando, aqueles que já estão, no caso, debaixo da terra, aqueles a qual estão sobre esta terra, todos estarão diante do Senhor para o dia do seu julgamento. E como diz o verso 31, coisa horrível é cair nas mãos de Deus. Eu não quero passar por este momento. E se por acaso eu passar, que nós venhamos estar cientes, eu e você, de que aquilo que Deus, o Senhor, trouxer sobre mim e sobre você, nos permitirá passar da porta para dentro, mas para dentro da Nova Jerusalém, e não da porta para dentro do inferno, não da porta para dentro do abismo. Porque só terá dois caminhos: passar pela porta estreita e entrar na Nova Jerusalém, ou passar pela porta larga e ser lançado via Wi-Fi, ligação direta para o inferno, para o fogo eterno. Eu não quero o momento do fogo eterno, mas eu quero o momento da glória eterna, junto com o Senhor nosso Deus, e juntamente com a minha família também. Mas nós não devemos nos esquecer que a salvação é individual. Então nós devemos cuidar muito, para que nós não venhamos anular o sacrifício de Cristo, a expiação do seu sangue pelos nossos pecados. Porque o pecado, a qual é feito com consciência, sabendo que não é para fazer, que está se esbanjando, me perdoem a palavra, mas que nem aquele animal chamado como porco, na lama, na sujeira, e achar que está tudo bom, que está tudo uma maravilha. Meu irmão e minha irmã, só tem um lugar, é o fogo eterno. É o fogo eterno. Mas eu não quero ir para lá. Eu imagino que você também não. Eu imagino que você conhece pessoas que também você não quer que ela vá para lá. Então, se ela não tem um conhecimento, se ela ainda fica muitas vezes pensando e repensando sobre a palavra do Senhor, o que quer dizer e o que não quer dizer, que muitas vezes as pessoas dizem que a palavra de Deus está falando isso, enquanto a palavra de Deus não está falando nada daquilo. Apresente a ela. Leia essa passagem para ela também, do livro de Hebreus, capítulo 10, verso 26 até o 31. Ajude o seu irmão. Se ajude a si mesmo. Que eu me ajude a mim mesmo. Que eu consiga vir ajudar os meus irmãos que me ouvem através da rádio, que também tem a oportunidade, que nós temos a oportunidade de conversar de perto ou até mesmo através de mensagens. Mas anuncie, continue levando a mensagem do Senhor. Amém? 5h38. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não anule o sacrifício. Não anule o sacrifício de Cristo na sua vida. Amém? Que Deus abençoe.